Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento da nossa alimentação, aquela alimentação que nos traz nutrição para nossas vidas, né? E assim nós vamos vivendo alimentados pela palavra de Cristo, a quem a igreja pertence. A igreja não pertence a Moisés, a igreja pertence ao Cristo ressuscitado. Então sejam todos bem-vindos nesta sala espiritual, eu daqui, você daí. E assim somos juntos, nós estamos juntos, congregados na igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo está congregada, não é na igreja, é a igreja de Cristo está congregada. A igreja de Cristo, ela não se congrega com homens, ela se congrega com Cristo. Então hoje nós devemos se congregar com Cristo. Então, para que não haja confusão, eu não sou contra a quem se congrega num certo local. Eu sou contra os erros que praticam nesses locais, né? E a primeira delas é a placa lá, Igreja do Godofredo do Reino de Deus, Igreja do Chifronildo, Igreja da Chifronilda. Isso eu sou contra, porque a igreja somos nós. Agora nós estamos reunidos em Cristo, eu daí, você daí, e quantos mais outros, né, que vão se reunir nesta palavra, neste ensinamento, né, nesse aprendizado, não só agora ao vivo, né, mas também posteriormente as pessoas vão ouvir e ver esse vídeo e assim elas vão se alimentar da mesma forma. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Vou pedir para você dar um like nesta página e se inscrever no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que esse canal venha a crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra desta, uma palavra sem mistura, sem braganha, né? Então se inscreva lá. Obrigado a todos que têm se inscrevido ultimamente e aqueles que vão se inscrever da agora em diante. Amém, meus amados? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Essa é a parte mais importante, que você abra a sua mente, para assim nós congregarmos juntos e chegamos num só entendimento. Amém? Bem, como sempre, nós temos um tema para se desbruçar. E nessa noite vai ser um tema muito polêmico, né? Nem sei se eu vou conseguir terminar isso aqui, se termino hoje ou só de manhã cedo. Para vocês se preparando, põe seu cafezinho aí do lado, sua bolachinha aí do lado, né? Para nós entrar a noite adentro aí. Amém? Então o tema é este: o diabo e a terça parte dos anjos. É esse o tema que nós vamos se desbruçar nele. O diabo e a terça parte dos anjos. Então nem precisa eu falar para você onde você vai abrir a sua Bíblia, né? Apocalipse, é claro. Apocalipse capítulo 12. Abra a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, no versículo do 1 ao 5, meus amados, eu vou pedir encarecidamente que você preste atenção no que nós estamos lendo. Porque se você não prestar atenção no que nós estamos lendo, você não vai entender nada do que nós vamos se desbruçar nessa noite. Amém? Então vamos lá. Preste atenção na palavra. Se você não fugiu da escola, agora me parece que tem uns teólogos aí que fizeram, eu acho que 6 anos de teologia, mas parece que fizeram com correspondência. E quando as lições chegavam, eles engavetavam e iam dormir. Então aqui está a primeira grande chave. João na ilha de Patmos.
lá por volta do ano 67, 68, né, 69, não tem a data exata. Só se sabe que quem prendeu João lá foi Nero. Nero, ele foi morto no ano 68. Tá bom, meus amados? E no ano 81 era Vespasiano que estava no lugar de Nero, e Vespasiano mandou soltar ele de lá. Então está aqui, João na ilha de Patmos, ele está dizendo, viu-se, preste atenção, viu-se, no pretérito presente lá do passado, onde João estava. Então ele está dizendo que viu. Aqui a palavra, ela não está dizendo vereis, ou vai se ver. Porque se a palavra estivesse escrita, vai se ver, ou vereis, então a palavra estava para o futuro. Como os pastores, eles futurizam a palavra, e fica fazendo a igreja esperar Jesus até nos dias de hoje, né? Porque a palavra está bem clara, viu-se, então já está vendo, é uma coisa que eu estou vendo, né? Já há 2000 anos atrás, né? Vamos continuar. Viu-se grande sinal no céu, né? A saber, uma mulher vestida do sol. Então, para você ter uma noção, é impossível uma mulher se vestir do sol. Então, você já está tendo a clareza que esta palavra é um adjetivo. Nós estamos falando em simbolismo, né? Se eu não marquei. Estamos falando em palavra, em simbolismo. Então João está falando em código. Por que viu-se a mulher vestida do sol? Então nós entendemos que essa mulher estava vestida o quê? De justiça. De justiça, porque o sol é conhecido como, na Bíblia aparece como o sol da justiça, né? Então, nós já temos uma clareza aqui, nesse primeiro simbolismo, né, aqui, que é uma mulher vestida do sol. Não é o sol, meus amados. Não existe isso, a temperatura do sol do jeito que ele é. Uma mulher se vestir do sol, mas sim da justiça de Deus. Amém? Bem, até aqui entendido, né? Com a lua debaixo dos pés. Agora complicou um pouco mais. Como com uma pessoa, né, que está se falando de uma mulher, vai pôr a lua debaixo dos seus pés. Então, está claro que aqui está falando em simbologia, em adjetivo. A palavra está falando em metáfora. Metáfora essa que todos os judeus compreendiam, né? Os judeus compreendiam essas metáforas que João está falando aqui. Então, estamos claros, né? Já estamos claros que o sol e a lua é uma metáfora. João está escrevendo aqui por metáfora na ilha de Patmos. A lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas na cabeça. Estrela, já estou cansado de explicar para vocês, e essa noite vou explicar de novo, né? O que é estrela quando a Bíblia fala de estrela? Mas deixa daqui para pouco, bora. Daqui para pouco, como diz o baiano. A estrela na cabeça. Então essa mulher agora ela está terrível. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O seu vestido, o que encobria o seu corpo, né? Era o sol e a lua debaixo do pé dela. Quem poderia vencer essa mulher? Mas tudo isso aqui são metáforas, são palavras de comparação, né? Adjetivo.
Uma estrela de 12 estrelas na cabeça. Versículo 2: que chamando-se, aliás, perdão, que achando-se grávida, ela estava grávida, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Eu vou ler tudo para depois eu comentar, para nós ganhar um pouco de tempo. Dragão grande, vermelho, com 7 estrelas, grande, vermelho, com 7 cabeças, era o monstro, né? 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. E do céu, a terça parte das estrelas do céu, né? As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. 5, vamos ler até o 5. Versículo 5. Quando nascesse, versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu vou ler o 6 para não deixar solto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1270 dias. Então, meus amados, a palavra ela está clara, né? A palavra ela está clara aqui. Se nós considerarmos, quando nós consideramos esses adjetivos da lua, do sol, da lua, das estrelas, que eu vou chegar lá no caso das estrelas daqui a pouco, e as estrelas e o dragão. Então, vê o que a igreja romana fez. E a igreja evangélica aceitou de mãos abertas, de braços abertos, abraçou, alimentou esse dragão e alimenta ainda, né? Alimentou e alimenta ainda. Então, meus amados, a palavra dragão, a palavra serpente, a palavra besta são a mesma coisa. E você vai entender neste instante. São a mesma coisa. Ou seja, se eu falar desses adjetivos dragão, besta, aqui, e eu falar que é esse copo, então se eu falar da besta, eu estou falando de quem? Do copo. Se eu falar a palavra dragão, eu estou falando do copo. Porque é a mesma coisa. Tá bem? Então vamos recapitular para que nós venhamos entender mais um pouco ainda. Vamos começar, cadê? Do versículo 3. Viu-se, você está vendo que a palavra de novo, né? No versículo 3, João está vendo, viu-se, não vai ver, nem vereis. Se vai ver, ele podia estar falando com eles lá que vão ver, ó, vocês vão ver, ou eu vou ver. Se ele estivesse falando vereis, aí sim, aí essa palavra, ela se protocolava até o resto, pela eternidade. Está me entendendo? Mas não, ele está dizendo viu-se, então eu já estou vendo. O povo já está vendo. Viu-se, não vai ver.
Também outro sinal no céu, o dragão, e eis um dragão, como eu já expliquei para você, dragão e besta e serpente são a mesma pessoa, é a mesma pessoa, está falando de uma só coisa, não existe, não é três, duas nem três, é uma só. Esse dragão que a igreja romana criou, quando nós lemos ou ouvimos filmes por aí, evangélicos, esses filmes de trancoso, que agora eu tenho até raiva de aparecer quando eu ligo meu YouTube, que filme evangélico, tal, me dá até nojo daquilo lá. Eu não tenho coragem mais, coisa que eu fiz tanta vida, né? Toda a minha vida, né? Fiquei 31 anos vendo essas coisas. Eu ligava o meu YouTube e a primeira coisa que eu ia procurar esses filmes aí, que para mim era uma verdade, mas é tudo mentira. As pessoas se enriqueceram com essas mentiras e estão se enriquecendo com essas mentiras. Então o dragão, segundo a Igreja Católica, foi quem traduziu isso aqui e os crentes agradeceram. Para a igreja que inventou isso aqui, para a pessoa que inventou esse dragão, na igreja chama, quando se abre o dragão, lê a palavra dragão, é quem? O Satanás. É um Satanás. Então eles mudam a palavra, né? O Satanás pintado pelo sistema religioso, quem se atreve a dizer aí onde você está para você mesmo, ou então se tiver uma pessoa ao seu lado, dizer que bicho que é, que cor que é o Satanás? Quem se atreve? Né? Vendo você que já viu o filme, né? Que fala de dragão, tem os filmes, tem as imagens, tudo. Então qual é a cor que aparece como Satanás, esses dragões, Satanás aparece, né? Que cor? Vermelho. Quem falou para a igreja que era vermelho? Quem para os evangélicos que Satanás era vermelho? A igreja romana. A igreja romana falou e os evangélicos alimentaram esse bebezão aí. Aí vive enganado, né? Vamos mais aqui, ó. 10 chifres, cabeça, 10 chifres. Isso quer dizer mandato. Mandato, né? 10 chifres na cabeça e 7 diadema. Quem era que usava diadema nos reis, nos imperadores nessa época aqui? Como era que eles se vestiam, se saía? Com diadema na cabeça. Então, esta passagem aqui que nós estamos lendo, ela está falando de quem? De Herodes. Quem foi que perseguiu a mulher que estava grávida, que teve um filho? Herodes. Quem foi que mandou matar as crianças? Herodes. Então, é por isso que está escrito, a terça parte, aqui está escrito anjo. Aqui não, aliás, perdão, aqui está escrito estrela. Mas dentro das religiões, como é que eles dizem? Que o diabo arrastou a terça parte dos anjos. Mas está escrito estrela. Estrela é estrela, anjo é anjo. Você vê como a igreja, o sistema religioso, tem facilidade para mudar as coisas, né? O grande dragão, né, o vermelho, dentro da cabeça, versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Aqui não é anjo. Eu já falei para você que estrela, quando se fala em estrela, está falando de pessoas, né? Pessoas boas, por exemplo, nas passagens mais que aparecem na Bíblia, está falando de pessoas boas, pessoas talvez inocentes, digamos assim, né? Já que era criança que foi matada. Então, arrastava com a cauda, arrastava. A cauda, porque João está se referindo aqui numa palavra adjetiva, numa metáfora, cauda arrastava, porque um bicho mesmo, um animal próprio, o dragão, né, que diz que existe. Eu não creio que existe mais
mas segundo os científicos, há milhões de anos atrás, existiu. E a força desse animal era onde? Na cauda. Era na cauda a força desse dragão. Então é por isso que João está nessa metáfora, que a cauda, ele usou o dragão, porque a cauda do dragão arrastava, tinha força. Essa força está se interpretando no adjetivo aqui, numa metáfora como o quê? A força que Herodes tinha. Você está me entendendo? Eu acho que agora já podemos passar para a próxima leitura, né? E se eu esclarecer mais um ponto aqui. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar Herodes em várias passagens. Herodes não é um homem. Você vê a metáfora que João está usando aqui. A palavra Herodes que nós encontramos aqui não é um homem, é um título. Assim como nos dias de hoje, aqui no Brasil, nós temos aqui, e nos outros países também, né? Eu acho que em isento, se não me engano, na Grécia, né? Que lá acho que não é presidente, lá é rei. Então, Herodes é como presidente. A palavra presidente é um título, não é um nome, é um título. É igual a palavra Herodes, por isso você, em várias passagens aqui do Apocalipse, e até mesmo nos outros evangelhos, que se fala de um Herodes, fala de outro Herodes, pô, só tem Herodes lá, só tinha Herodes? Não é que só tinha Herodes, é que é um título que passa de um para outro. Que nesse caso aqui passava de pai para filho, de irmão para irmão. Então todos que entravam eram Herodes, que era um título, não era o nome de uma pessoa. Então é para você entender as palavras adjetiva e metáfora que nós lemos aqui. Amém? Apocalipse ainda, vamos conhecer mais um pouco disso aqui. Apocalipse ainda, nós temos no capítulo 12, vai até o capítulo 20, penúltimo capítulo, né? Capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi, olha a palavra de novo, meus amados. Aqui não está dizendo eu vou ver, ou as nações vão ver futuramente. Aqui não está dizendo vocês vão vereis. A palavra está dizendo vi. Vi. Ele está vendo. Ele está vendo, João está vendo. Naquela visão que ele está tendo ali, o anjo, né, que João estava na velha aliança, e quem ministrava a velha aliança era anjo. Então João está vendo o anjo dando uma visão para ele, passando a visão para ele. Está me entendendo? Então João está dizendo, o anjo está mostrando para João, vi. Ele não vai ver. Como é que eu posso futurizar esta palavra e pregar dentro de uma igreja? Vi, há 2000 anos passado passou. Então não era para estar vi, era vereis no mínimo. Amém? Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Vamos voltar? O dragão, quem é? Herodes. Ele segurou o dragão, né? A antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, que é o quê? É o diabo e Satanás. No grego, a palavra diabo quer dizer, é um adjetivo contrário. Tanto a palavra Satanás como o diabo. É uma palavra, é uma metáfora de um assunto contrário. Então, esse dragão aqui, ele estava contra o menino Jesus, Yahshua. Você está me entendendo?
Não existe Satanás, meus amados, pelo amor de Deus. Vamos entender isso de uma vez por todas. Não existe Satanás. A palavra Satanás é quando você está com um assunto contra outro assunto, ou então com uma mentira, uma falsa testemunha contra outra pessoa, que não está falando a verdade. Então a palavra está dizendo vício. Então, aliás, a palavra está dizendo aqui dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, que é tudo um objetivo contrário. Então, as duas coisas é um adjetivo contrário, um adjetivo contra. Né? Pedro, quando Jesus falou que Pedro estava com Satanás, não, ele estava contra Jesus. Jesus dizendo que ia ser morto em Jerusalém. E Pedro dizendo não, insistindo, dizendo não, nós não vamos deixar. Até que Jesus falou, sai Satanás, sai, assunto contra, você está contra mim. E o diabo, a antiga serpente, né? Ele segurou o dragão, que seria, o dragão, serpente, é tudo a mesma coisa. Então ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é quem? Que é diabo e Satanás, o contrário. E o prendeu por 1000 anos. A palavra está aqui, prendeu por 1000 anos. A palavra 1000 anos, quando nós lembramos, acho que é Davi, que falou que era melhor ele ficar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na casa de uma pessoa que não gosta de Deus, né? Contra Deus. Davi ia ficar 1000 anos? Não. É um adjetivo, é uma força de expressão. É uma força de expressão. E, infelizmente, esse livro do Apocalipse deixou esse povo todo doido de pedra. Né? Prendeu por 1000 anos. Prendeu, a palavra por 1000 anos. Isso era na antiga aliança, né? Jesus não tinha voltado ainda. E tudo isso aqui ia finalizar com a volta dele, que aconteceu nos anos 70. Então tudo isso aqui, o que era contra o povo, a lei era um Satanás, porque a lei era contra a carne, o povo, a carne não conseguia cumprir ela. Então ela se virava contra o povo, contra a carne. Então está aqui a explicação. Vamos ler não, ia ler só até o 2. Não vamos, você pode continuar lendo aí, meus amados, que você pode continuar lendo a história, senão nós não termina. Eu só estou dando a introdução, a clareza do que é a palavra. Agora, vamos, claro, eu sei que muita gente já entende, mas temos algumas pessoas, eu sei que temos algumas pessoas aqui nesta sala que não entendem bem ainda. Então vamos explicar o que é estrela. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo do 5 ao 9. Versículo 5. Você vê se é preciso nós admitir o Apocalipse, uma coroa com 12 estrelas. Né? Essas 12 estrelas, quem poderia ser? Os 12 apóstolos da velha aliança, que pregavam a velha aliança. Duas coisas, só tem duas coisas, que as duas vai dar praticamente no mesmo, né? Que nós podemos empregar essa coroa com 12 estrelas, você vai entender que estrela aqui, os 12 apóstolos da velha aliança, que fez os 12 apóstolos, que fez a entregação da velha aliança
para a nova aliança. Ou então, lá numa segunda opção, as 12 tribos de Israel, que ainda existia, hoje não existe mais nenhuma, mas ainda existia. Ou então as 12 tribos de Israel. Mas ela se assenta aqui mais com os 12 apóstolos, também. Então está aqui, no versículo 5, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiava mais ainda os irmãos de José. 6, pois lhe disse, José lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Estávamos feixes no campo, atávamos, perdão. Eu só tenho a primeira série, mas tem que ficar dando a cara para bater para esses teólogos aí que estudaram e não sabem nada. Bem-vindos aqui, estudaram para enganar a igreja. Então está aqui a clareza das estrelas. Sempre que a Bíblia fala de estrelas, está falando de pessoas boas, ou pessoas mesmo simples, mas pessoas. Aí José estava contando o sonho para os irmãos. Se quiser ler na sua casa ou em outro momento, essa história é muito bonita, uma história comprida, nós vamos só trazer a luz do que é a estrela. Atávamos feixes no campo, Esses feixes era trigo, que eles plantavam e levavam para casa nos feixes, no campo. E eis que o meu feixes se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o arrodeava e se inclinava para o feixe de José. Os feixes, presta atenção, os feixes dos outros 11 irmãos se levantavam, e ficavam o quê? Curvado para o feixe de José. Isso era inadmissível naquela época, porque naquela época os filhos mais velhos que mandavam nos mais novos. Os mais novos tinham que respeitar os mais velhos. Então eles acharam isso um absurdo. Aqui, feixe levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeava-se, inclinava-se para o meu. 8. Então lhe disseram os seus irmãos, reinarás. Olha, na hora você vê que o sonho, você vê como era o povo judeu, a linguagem que ele se comunicava, que os irmãos de José entenderam imediatamente o sonho de José, Só não compreenderam, mas entenderam o que José estava falando. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Reinou ou não reinou? Reinou. Os irmãos de José se curvaram, não só os irmãos, mas o pai e a mãe, que ele vai contar aqui no outro sonho que ele teve. O sonho se repetiu. Seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás? Dominou ou não dominou? Dominou. Dominarás realmente? E com isso tanto mais odiava, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho. O rapaz era sonhador. Era sonhador. Teve ainda outro sonho e referiu-se a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas, eram 12 irmãos, 11 com José 12, 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu, o pai de José repreendeu, Jacó repreendeu na hora. Você está falando o que? Que conversa que é essa, moleque?
Você está dizendo aí, com essas conversas, está dizendo que você vai mandar em mim e na sua mãe pro quarto. Vai pro quarto. Não seria assim hoje? Vai pro quarto. Vai pro quarto. Seria assim hoje. Eu consigo me colocar nessa época. Eu consigo me transferir para esse tempo. Né? Então respondeu o pai lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe? Olha as estrelas aqui aparecendo. Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Você está doido, vai para o quarto, vai dormir. Você está me entendendo, meus amados? Mas o sistema religioso, ele consegue transformar as coisas tudo em Satanás. E com essas transformações que eles vão transformando tudo em Satanás, eles vão transformando Deus em Satanás, vão falando que Deus é um Satanás, vão virando aí. E a igreja sem nenhuma sabedoria, porque elas não gostam de ler, elas só ouvem o pastor falar, vão engolindo aquilo tudo, vão alimentando tudo que um pastor fala. Aqui em terra, nós íamos até Ixi, ali foi até demais. Já passei até o 9. Então, meus amados, você já viu uma passagem aqui das estrelas, né? Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Não, Deuteronômio, Daniel. Daniel, capítulo 12, um versículo só, o versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão, os sábios resplandecerão. Eu vou traduzir, eu vou dar em moeda de 10 centavos. Os que vivem a lei entenderão. Mas os que vivem a graça entenderão. Mas os que vivem a lei vão viver eternamente confundidos. Eternamente confundidos. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, né? Muitos conduzirem, presta atenção. E aqueles que muitos conduzirem à justiça, a justiça de Deus, diz o Evangelho, está no Evangelho. No Velho Testamento não havia justiça. A justiça de Deus está no Evangelho. Então o que é que diz aqui Daniel profetizando, né? Aqueles que, eu vou dar em trocado, aqueles que pregar o Evangelho de Cristo, esses vão viver sabiamente, livre de Satanás, livre de inferno. Mas aqueles que seguem lei, esses vão viver atormentado, né? Conduze a justiça, eu vou estar trocado, porque isso aqui é uma profecia. Daniel já estava falando futuramente, se não me engano, há 600 anos na frente. Como as estrelas, sempre é eternamente. Amém, meus amados? Como as estrelas, sempre é eternamente. Você recebe isso? Volta lá um pouco no Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo:
veio a Daniel, o profeta, veio a palavra do profeta Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Eu quero que você entenda isto aqui, porque eles transformam isso aqui em um Satanás, no inferno. Aqui a palavra está dizendo ao príncipe de Tiro, ou seja, o filho do rei. Para ser príncipe tem que ter um pai rei. Se não tiver um pai rei, não é príncipe, é filho, mas não príncipe. Amém? O príncipe de Tiro. Aqui está Tiro, não está inferno. Não se esqueça disso. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva ao teu coração, se exalta, se orgulha, se eleva o teu coração e dizes. Quem é que diz? O príncipe. E diz: eu sou Deus. Não é essa passagem que os pastores usam para dizer que houve uma rebelião lá no céu. Satanás fez uma rebelião lá no céu, aí ele leva lá para o Apocalipse, arrastou a terça parte das... Eles falam anjo, né? Está escrito lá estrela, você leu comigo. A terça parte dos anjos, você vê que eles vão mudando tudo. Eles empregam isso aqui, ó. Era o príncipe que dizia: eu sou Deus. Não era Satanás, era o príncipe, filho do rei. E daqui a pouco vamos falar com o rei. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Não é brincadeira. Você vê a passagem que ele chama Deus de Satanás? Porque eles empregam isso aqui a Satanás. Sobre a cadeira de Deus me assento. No coração dos mares. Já falei para você, já tenho explicado que mares quer dizer povo, multidões. Então o príncipe governava multidões. Sobre a cadeira dos mares. Mar tem cadeira? Tem? Você já foi na praia? Já viu uma cadeira boiando lá na praia? Tudo isso são metáforas que o profeta Ezequiel está profetizando para o rei de Tiro. O coração dos mares, e não passas de quê? De um homem. Aqui não está dizendo, tu não passa de um Satanás que quis fazer rebelião aqui no céu. Não, aqui está dizendo, tu não passa de um homem. Mas infelizmente a igreja, sem querer estudar a Bíblia, querendo ouvir só o que o pastor fala, vão engolindo tudo que o pastor fala. Não passas de um homem. E não és Deus. Tu não és Deus. Ainda que estimas, ainda que ele queresse ser Deus, né? Ainda que estimas o teu coração, ainda que no coração dele ele dissesse que era um Deus, mas ele não era. Eu sou Deus. Estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Então esse príncipe queria ser como Deus. Amém? Nós já lemos até, falei que era só até o versículo 3, né? Ezequiel, deixa eu ver aqui. Ele ia ler até 1 e 2. Lembra até 1 e 2. Ezequiel ainda, né? Aí no mesmo capítulo, só para encurtar o tempo, nós precisamos ganhar tempo, meus amados. A minha questão aqui é com tempo, não é de ensinar, né? Ezequiel ainda, adianta um pouquinho para o versículo 21, no mesmo capítulo 28 aí, versículo 21, filho do homem, outra vez o profeta Ezequiel está profetizando, filho do homem, volve, né? Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, aqui não está falando que é inferno, nem Satanás, contra Sidom, profetiza contra ela e diz, assim diz o Senhor Deus, diz o Senhor Deus, eis-me
Contra ti, Deus estava contra o rei de Sidom, não era de Satanás. Contra ti, ó Sidom, e serei glorificado. Serei Deus e a ser glorificado nessa contrariedade com Sidom. Glorificado no meio de ti, saberão que eu sou o Senhor. Quando nela executar juízo e nela me santificar. 23. Pois enviarei contra ela a peste, uma praga, a peste e o sangue nas suas ruas. Isso aqui, meus amados, é uma profecia contra Sidom, mas quando você conhece a história de Israel, é a cópia do que aconteceu em Jerusalém entre o ano 67 e o ano 70. Mas não tem a ver uma história com a outra. Aqui é com Sidom, Jerusalém é a parte. A peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados, os furados, assim como aconteceu com quem? Com Jesus. E os transpassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Amém, meus amados? Então, aqui não tem diabo, não tem Satanás. Aqui na Bíblia só aparece Satanás quando Roma pôs a mão no Evangelho. Aí apareceu o Satanás e as igrejas, o sistema religioso evangélico amamenta esse Satanás. E quando os Satanás, que tudo isso é por fé, eles creem no Satanás. Eu já vi pessoas dizer que Satanás tem poder, por exemplo, eu cheguei a ouvir isso, que Satanás tem poder para virar essa minha casa de cabeça para baixo. Então eles dão poder para um ser que nem existe. E isso é o quê? Isso fica contra Deus. Eles viram o quê? Um Satanás, que a palavra Satanás é um adjetivo contra. Então eles ficam contra Deus, porque a palavra diz que só Deus tem poder. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo do 13 ao 17. Do 13 ao 17. Versículo 13. Ele nos libertou. Você vê que o nome, a palavra está no pretérito passado, no presente do passado, não é futuro, que precisa fazer uma campanha de libertação. Tudo isso é engano. Ele nos libertou do império das trevas. Era o ministério de Moisés. O ministério de Moisés era um ministério de treva, de morte, de escuridão. Era o ministério de Moisés. E ele, quem? Yahshua, nos libertou disso. Das trevas, nos transportou. Você vê que a palavra já está no pretérito passado. Transportou, já não vai transportar mais. Não vai. Ou você já foi transportado, você não é mais. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você quer viver esse reino? Siga o Evangelho de Cristo. O manual da vida de um cristão é o Evangelho de Cristo. E você verá se você vai viver esse reino ou não. Amém? Você vai viver esse reino dentro, na linguagem lá fora, dentro do inferno. Você vai viver um reino de Deus dentro do inferno. Onde os crentes vivem, que é inferno para tudo quanto é lado. Satanás em todas as moscas que passam. Amém, meus amados? Colossenses estamos, versículo 13, versículo 14. No qual temos,
você vê que a palavra está toda no passado, no qual temos a redenção, venha, você é meu, temos a redenção e a remissão de quê? Dos pecados. Então, quando eu aceito, se eu aceitar que eu tenho pecado, o que é que eu estou dizendo aqui com esta palavra? Que Ele remiu nossos pecados. Eu estou dizendo, tu é um mentiroso, Jesus. Tu é um mentiroso. Tu é um mentiroso. Você não remiu pecado coisa nenhuma. Eu sou um pecador. Você não remiu nada. Mas por quê? Porque eles não creem no que está escrito, que é o que o homem fala, só porque o homem estudou. Porque se eu estivesse pregando para você aqui, que eu tinha feito teologia, tinha milhares de pessoas nesse momento, nesta sala. Mas como eu só tenho a primeira série, é pouquíssimos que se ajuntam-se a nós, para ouvir a palavra da verdade, sem mistura, sem braganha. Temos a redenção e a remissão dos pecados. 15, vamos ler até o 17, 15. Este é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Então, ele, depois de tudo que Jesus fez na cruz, tudo que nós conquistamos na cruz, nós hoje se tornamos a imagem de Deus invisível. Não é essa cara que você está vendo? O cabelo cacheado, os olhos verdes, né? Não é isso. É espiritualmente, nós temos que viver espiritualmente. Então, espiritualmente, Ele nos tornou a imagem e semelhança dEle. O primogênito de toda a criação, 16, pois nele, em Cristo, né? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania. Está vendo? Não podemos, como uma pessoa lê isso aqui, meus amados, e diz que Satanás tem poder. Soberanias, que é principados, né? Pessoas que mandam. Principado não é Satanás, é só a igreja evangélica que transforma essa palavra em Satanás. Principado aqui é quem manda, né? Quem está com poder na mão. Os principados, que é potestade, aqueles que ajudam os principados. Vou dar até um trocadinho aqui para que melhor nós demora um pouco, mas você sai daqui aprendido. Vamos empregar essa palavra principado no presidente da República. E os protestados, governadores e prefeitos. Entendeu? Tudo foi criado por meio dele. E para quê? E para ele. Como é que Satanás... O que Satanás criou? Nada, porque ele nem existe. Satanás não pode criar nada porque ele não existe. 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Amém, meus amados? Aqui você vê o Deus da Bíblia e vê o Deus pregado dentro desses sistemas evangélicos. Você vê a diferença é enorme. O Deus do sistema evangélico é um Deus fraco, um Deus pobre que precisa da sua moeda, um Deus carente que precisa que você tenha amor para Ele, né? Um Deus que precisa que você faça jejum. Não. Aqui está dizendo que tudo Ele fez para Ele e é para Ele mesmo e acabou. Amém, meus amados? Agora sim, abra na sua Bíblia em Deuteronômio. Levítico. Deuteronômio
capítulo 32, versículo 39. Versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, Deus somente, eu sou, e mais ninguém. Meus amados, parece que os crentes não vão ler isso aqui. E mais ninguém. Né? E mais nenhum, aliás, na minha palavra, na minha Bíblia está escrito nenhum e ninguém é do mesmo, né? Mas nenhum Deus além de mim. Mas não diz que Jesus de Nazaré era Deus? Não diz que Espírito Santo é Deus? É Deus sim, se nós empregar a palavra Espírito Santo no Cristo, mas nós inventar um ser a mais, aí já não é, entendeu? Cristo é Deus, era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Além de mim, nenhum além de mim. Mas nessas igrejas por aí tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Por isso que eles vivem atormentados, porque não sabem a quem pedir. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz, Deus forma a luz. Eu formo a luz e crio as trevas. Satanás não criou o inferno, não criou nada. Crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Né? Então não tem essa de Satanás matou fulano. Não tem isso. Quando você vê alguém doente passando por esses tipos de provações, é o chicote de Deus. É o chicote de Deus. E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você vê que não tem nada de Satanás nesse meio. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículos 6 e 7. 6 e 7. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Então, de repente, a pessoa está passando por uma tempestade, um mal, uma doença, mas é um filho de Deus. Então, ele está açoitando para ver se ele cria juízo, dando uma chance para ele, para esta pessoa, né? Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho, a quem recebe. 7. E para a disciplina, para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há? Então, quando você vê um crente passando por provações, está em disciplina de Deus. Não é a disciplina do pastor. A disciplina do pastor só serve para envergonhar a pessoa lá no banco lá atrás. Mas a disciplina de Deus é assim. Amém? Eu vou abrir aqui, já que nós estamos conhecendo tudo, que não há outro Deus fora Deus, né? Não existe outro, só existe um, Deus só existe um. Jó, capítulo 42. Jó 42. É isso mesmo? Não, estou enganado. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1.
páginas estão ligadas não. Jó capítulo 1, versículo 16. É um versículo só também. Falava esta ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus, aqui está escrito fogo de Deus, mas dentro do sistema evangélico, quem foi que destruiu Jó? Satanás. Então eles chamam Satanás, Deus de Satanás a toda hora. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Aqui não está dizendo fogo do inferno subiu da terra. Não, o fogo de Deus caiu do céu, né? E queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei. Escapou porque Deus deixou. Para trazer-te a nova. Amém? Jó ainda, vai lá no capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso, tudo isso aqui dentro da religião é Satanás que enviou as flechas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Jó dizendo, estão em mim, cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus. Mas nas religiões, isso aqui é Satanás virando tudo e deixou os Jó sem nada, doente. Depois que ele diz, aí depois Deus deu tudo em dobro. Satanás tirou, meus amados, quantas vezes eu ouvi isso? Satanás tirou e Deus deu em dobro. Mas não foi Satanás, foi Deus. Você está lendo comigo? Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Amém? Jó ainda, 42, versículo 11. Então vieram a ele, né, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram, né, tudo que aconteceu com Jó, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor, aqui não está em Satanás, que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e o anel de ouro. Amém, moçada? Então eles foram lá visitar, mas levaram alguma coisa. 1 Samuel, acho que está para trás. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 16. Versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, né? E nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço. Respondeu Samuel, de Amaleque os trouxeram, né? De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou os melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul, né, o primeiro rei do povo de Israel. Disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala,
Eu vou ler o 17, não está aqui não, mas só agora ficou aberto, né? Aqui. Fala, prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? 18, enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas. Bem, vamos mudar para frente, nós não terminamos hoje. Você pode ler essa história em casa também. Vai lá em Romanos. Romanos capítulo 9. Estou preocupado com a hora, já é 1h05. Já passou 1h05. 9. Capítulo 9, versículo 14 ao 17. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Paulo fez a pergunta e ele mesmo respondeu. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprover ter compaixão. Vamos ver o 16. Cadê? Vamos ler até o 17. Mas nesse versículo 15, o que é que você entendeu aqui? Adianta você fazer campanha para qualquer coisa, só para encurtar o vídeo, né? Não adianta se Deus não quiser. Não adianta você dar o que é teu se Deus não quiser. Versículo 16, assim pois, não depende de quem corre, de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantarei. Dentro de certas religiões aí, diz que Faraó, o diabo entrou em Faraó para não deixar o povo judeu, o povo de Israel sair de lá. Mas aqui você está lendo comigo, foi Deus que usou, foi Deus que fez, não foi Satanás, não existe isso. Diz Faraó, para isto mesmo te levantarei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado para toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Amém? Você vê que Satanás não existe. Satanás só depois que a igreja romana pôs mão no evangelho, só. E as igrejas evangélicas estão alimentando isso aí. Eu vou pular umas passagens aqui, vamos encerrar com o vídeo para 1h10. A minha passagem que eu podia pôr, Êxodo, vamos ler. Uma coisa para me ler esse Êxodo. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Um dia eu discuti assim, via mensagem, né? Não foi boca a boca. Mensagem, trocando mensagem. Os crentes dizendo que foi Satanás que endureceu o Faraó. E eu dizendo, não foi Satanás, foi Deus. Ele só se calou depois que eu mandei esse versículo para ele. Porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém? Romanos, de novo, nós estávamos no capítulo 9, vai lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 18 ao 28. Tenha paciência, meus amados. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, né? Piedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. 19. Portanto, o que Deus
Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpável, né? São por isso indesculpável. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, uma mente que não funciona, seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Esse coração nós sabemos que é entendimento. O coração insensato. 22, vamos ler até o 28, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23, mudaram, né, a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Em semelhança da imagem de homem, aqui não tem Satanás, imagem de homem, corruptível, bem como de aves, 4 pés, répteis. 24, por isso Deus entregou tais homens. Deus, não foi Satanás, Deus entregou tais homens ao que? A imundiça pelas concupiscências de seu próprio coração, de sua própria sabedoria. Essas imundícias, você sabe que é homem com homem, mulher com mulher. Você está me entendendo? Coração para desonrarem o seu próprio corpo. Desonrar o seu próprio corpo. Que honra tem um casal de homem que vive vivendo junto? Não tem honra nenhuma. Que honra tem um casal de mulher, né? 2 mulheres vivendo junto? Não tem honra nenhuma. Eles perderam a honra deles. E está dizendo aqui que não foi Satanás que entrou nela, foi Deus que está, por conta deles não crerem em Deus, receberam esse castigo. Entre si, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, a pastores, né? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disto, os entregou Deus. Foi Deus que fez. Entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas, mulher com mulher. Suas relações íntimas. Por outro contrário, é certo a mulher viver com outra mulher? Por outro contrário, a natureza, contrário à natureza. 27. Semelhantemente os homens. Semelhantemente os homens. Também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, homens com homem, cometendo tropeza, homens com homens. Amém? Todos no açoite de Deus. Eu não li o 27 todo. Cadê? Meu Deus. Com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro.
Amém, meus amados? Você vê que não tem Satanás em lugar nenhum. Só dentro de uma igreja evangélica. Meus amados, vamos encerrar com Isaías. Dá tempo ainda, 15. Dá 2 versículos só. A sua Bíblia em Isaías para nós encerrar. Isaías 44. Isaías 44, perdão pelo tempo, é que se eu não ler tudo isso aqui, as pessoas ficam confundidas, né? Um versículo só não dá para trazer o entendimento do que é Deus e do que é você. Isaías 44, versículos 6 e 7. Versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Você vê que no Velho Testamento, Deus aparece como Senhor dos Exércitos, porque era um mundo de guerra. Deus atuava junto às guerras. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, ele aparece como Deus de paz. Então, as guerras que existem por aí, seja lá onde for, Deus não está naquele meio. Aprenda isso. Para depois se não, Israel está certo, hoje está errado. Não, lá está errado, Israel está errado. Não, Deus não se mete nisso. Deus agora nesse novo pacto, ele é um Deus de paz. Amém? Quem inventar suas guerras, que assuma. Os exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o último. Você vê que aqui nem tem Satanás, nem tem 3 deuses, é um só. Além de mim, não há outro. E como nas religiões diz que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não há outro. 7. Quem há como eu feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie. Os evangélicos têm que ler isso. Os evangélicos têm que explicar para Deus que há algo mais 2 deuses. Ele está falando que anuncie, apareça outro Deus além de mim. Os evangélicos vão ter que se explicar com Deus. Antigo que o declare e o exponha perante mim. Se tem outro Deus, exponha-se perante mim. Eu quero conhecer esse outro Deus que vocês têm aí. Amém, meus amados? Que esse anuncie as coisas futuras. Que esse anuncie as coisas futuras. As coisas que hão de vir. Eu vou ler o 8, para não deixar solto aqui. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Sois as minhas testemunhas. Há outro Deus, minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? É uma pergunta. Há outro Deus além de mim? É claro, Deus, que não existe. Só no sistema religioso. Não há outra rocha a que eu conheça. Então Deus desconhece Jesus de Nazaré como Deus e desconhece Espírito Santo como Deus, um ser a mais. O Espírito Santo nós entendemos que é Cristo. Cristo é Deus, que é o ungido que estava num corpo chamado Jesus de Nazaré, ou Yahshua, como você queira chamar. Amém? Pai eterno, posso contar com você quarta-feira a partir das 19 horas? Posso? Então até lá. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.